Capricornianos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Renzo Langa, sou tarólogo. Hoje nós estaremos aqui realizando mais uma leitura intuitiva e atemporal de tarô com os nossos oráculos para todos vocês capricornianos. Agora nós voltamos, né, com a nossa programação de horários fixos. A sua leitura Capricórnio ela estará sendo publicada, postada toda segunda-feira aqui no canal, tá certo? Desde já eu quero agradecer demais vocês capricornianos pelo desempenho durante essa fase que nós estávamos desenvolvendo aqui no canal, tá certo? Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, a todos os meus clientes capricornianos, a todos vocês que engajam também essa leitura, tá certo? Muito obrigada pela sua presença e por toda semana você estar aqui, você é muito importante. Tá? E se essa for sua primeira vez aqui no meu canal, te convido a se juntar à minha família, se inscrever no nosso canal para que nós possamos estar crescendo cada vez mais, Capricórnio. Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, tá certo? Capri, nesse exato momento a minha agenda de leituras particulares ela está completamente fechada. Assim que eu estiver disponível novamente, eu estarei trazendo aqui novas atualizações para todos vocês, ok? Aqui na descrição do vídeo logo abaixo tem o link da sua playlist. Lá você poderá estar tendo acesso às informações passadas, do seu momento presente ou de situações futuras, tá certo? Sugiro que vocês deem uma maratonada no canal, pois eu tenho certeza que valerá super a pena para você capricorniano, tá certo? A minha agenda de leituras particulares ela está fechada. Aqui na descrição do vídeo logo abaixo tem as informações sobre as leituras que eu estarei disponibilizando aqui agora no mês de setembro, tá certo? Então, sugiro que você já fique bem antenado, bem informado, tá certo? Para que quando eu abrir a vaga, você já possa aí garantir a sua vaga, tá bom, Capri? Eu acredito que é somente isso mesmo que eu tenho que passar para vocês. Se eu lembrar de alguma outra coisinha, eu informo a todos vocês. Eu vou abrir a sua leitura com o tarô acástico, na sequência o tarô psíquico do coração e por último o Keeper, tá? Vamos lá então, Capri, para sua leitura. O pessoal tava meio que reclamando que eu não tava mostrando a mesa, né? Porque eu tava nesse último mês agora de julho, eu tava, enfim, né, executando mudança para um novo local. Então eu já consegui meio que me organizar aqui mais ou menos, não está tão 100% da forma e da maneira como eu gostaria, certo? Mas já tá aqui, agora já consigo já mostrar a mesa para vocês igual eu fazia com no meu antigo cenário, enfim, tá bom? Vamos lá então, Capri, para sua leitura. Tá, e essa leitura ela é válida para você que tem Sol, Lua, Vênus ascendente, Marte e Mercúrio no signo de Capricórnio, ou quaisquer outros aspectos que vocês vierem julgar importantes e interessantes no mapa astral de vocês. Bora lá, tarô. Tarô acástico, signo de Capricórnio. Problemas em indústrias. Rainha de forças. Ninho do pássaro. Essa configuração a gente pode falar direto e reto também de algum trabalho de empresa familiar, tá? Ou de pessoas que você já trabalha ali já há um longo período de tempo. Rei de rosas, mas não é somente isso. Não é somente isso. Rainha de chaves. O jogo de xadrez. Cara, claramente nós estamos falando aqui de uma situação de algum capricorniano nesse exato momento, vocês passando por uma situação aqui de algum tipo de transformação, tá? Ou conseguindo de fato solucionar algum conflito, uma transformação no âmbito profissional que envolve aí, algum tipo de projeto a qual você capricorniano está atrelado, né, para desenvolver aquele projeto, aquela situação. É interessante porque que é como se houvesse uma situação de você capricorniano, eu acredito que isso não vai ser para todos, isso meio que envolve uma parceria tanto a nível emocional, amorosa, né, que está associado aqui a algum tipo de trabalho, por exemplo, uma empresa em conjunto com uma esposa, um esposo, enfim. E é interessante porque aqui é como se houvesse uma terceira energia, uma rainha de chaves,
Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é como se essa energia estivesse meio que associada, atrelada a todo esse contexto e que de alguma forma trouxe aqui algum tipo de problema, tá? Com essa carta do problemas em indústrias. Pode ser a rainha de forças também que tenha trago esse problema em vocês, capricornianos, sendo essa rainha de chaves? Pode. É como se alguém acabou trazendo aqui algum tipo de conflito numa parceria que prejudicou, no caso, tanto a níveis aqui profissionais, empresariais, né? Você vai encaixar da melhor forma possível, quanto aqui no âmbito íntimo, né? Do casal em si. Para muitos de vocês eu posso falar que também é uma mãe, tá? Sua mãe, a mãe da, enfim, sua sogra, sei lá. Tá? Para muitos de vocês a gente pode estar falando isso também, de uma caraminhola sendo colocada, algum conflito sendo tido ali, colocado ali, armado ali por essa figura, tá? Porque a pessoa que está causando aqui algum tipo de conflito, ela acha que detém aqui algum tipo de conhecimento e que só essa pessoa pode fazer tal coisa ou tal situação, ou que somente essa pessoa é capaz de fazer tal coisa ou tal situação, sendo que provavelmente o que você, capricorniano, lutou, buscou, fez, aconteceu aqui, você tem plena capacidade de fazer isso. Agora, se nós estivermos falando assim dessa energia 100% atrelada aqui no âmbito profissional, é como se houvesse aqui algum tipo de conflito que você, capricorniano, estará meio que solucionando para com alguma figura de autoridade aqui. Mas que acima dessa autoridade existe uma outra autoridade, tá? Existe uma outra autoridade aqui. Tem muito uma energia de gente birrenta, sabe? Que acaba meio que emburrando a cara para um fulano, emburrando a cara para ciclano, para beltrano, e N coisas, N situações. Tá? Vamos lá. E ó, jogo de xadrez. Para lidar com essa situação, você vai precisar de uma certa estratégia. Parar para pensar, analisar bem quais serão seus próximos passos nessa situação. Existe aqui, assim, uma bênção, tá? Que está chegando para você com a finalidade de acabar com esse conflito, de solucionar aqui algum tipo de conflito entre você e essa pessoa, para trazer aqui um apaziguamento novamente para todos vocês. Principalmente também para aqueles que estão aqui, se esse for o caso, né, romântico, amoroso para você, capricorniano, tá? De você trazendo aqui algum tipo de solução para essa situação desse alguém que tentou atrapalhar vocês, tá? Vamos ver o que mais. O que mais, tarô? Capricórnio. Se eu estiver falando para um capricorniano homem, o raio. Isso aqui é um detalhe muito direto. Se eu estiver falando para um capricorniano homem, é como se vocês estivessem meio que em dúvida entre duas pessoas, tá? A nível romântico mesmo. Mas esse é um detalhe que está vindo mais exclusivamente para figuras masculinas aqui. Enfim. Você que, por exemplo, está atualmente com a pessoa e está olhando para uma outra pessoa, não sei, tá? Pediram para passar, tô passando. A Arca da Aliança. E é engraçado porque se eu estiver falando para um homem, você está bem posicionado aqui como esse rei de rosas e parece que você está querendo dar as costas, né, para uma situação, para essa rainha de chaves e para uma rainha de paus. E aqui nós podemos estar falando sim de um homem que pode estar se relacionando ou casado com outro homem, para um homem que está casado com uma mulher e querendo, enfim, finalizar para ir para uma outra relação com uma outra mulher. Se encaixa aí da melhor forma possível, tá? Primavera, outono e as areias do tempo. Tem uma mudança mesmo de fato que está para acontecer para vocês, limpando o caminho no fundo do baralho. De fato, tem uma mudança que está acontecendo aqui para vocês no que diz respeito aqui a algum aspecto de parceria ou casal, tá? Porque é como se houvesse aqui uma reunião, uma junção, uma união de uma situação que ela é extremamente necessária e importante em toda essa energia, no desdobrar de uma situação para resolver aqui algum conflito.
Eu sinto que essa carta do raio com a arca da aliança e procurando a sua rota é como se vocês estivessem mesmo sendo direcionados, sendo colocados no caminho justamente para resolver esse conflito, para resolver esse problema e conseguindo de uma vez por todas trazer essa solução, essa clareza necessária para desenvolver aqui uma nova vida. Aqui com essa carta do primavera-outono é como se as estações elas mudassem, sabe? Existem trocas de polaridades, existem trocas de desejos, de situações, de visões e percepções que você, capricorniano, estava alimentando sobre uma situação, para que agora, por fim, você possa estar dando espaço para o novo. E me parece que se nesse exato momento você, capricorniano, está com algumas dúvidas, algumas questões, essas indagações elas estarão sendo supridas com o tempo. Tá? Não adianta você querer ficar esperneando, batendo-lhe o martelo para querer modificar com as suas próprias mãos, com a sua própria força, com o seu próprio desejo de querer ir lá fazer. Não é assim. Essa carta das areias do tempo é como se o tempo aquele fosse primordial durante todo esse processo, durante toda essa situação. Somente ele será capaz de trazer de fato aquilo que você quer e deseja diante de toda essa situação. Por isso que nesse momento carece aqui a necessidade de vocês estarem respeitando muito, inclusive, esse processo com o limpando o caminho e a carta da reflexão, porque transformações elas estão acontecendo, Arcanjo Uriel com a Esfinge, tá? Descobertas que são extremamente profundas e necessárias, vocês estarão, sim, de fato, descobrindo agora, nessa etapa da jornada da vida de vocês, que vem justamente para somar, que vem justamente para, digamos que, colocar os pingos nos is. Tá? Para trazer de fato aqui a resposta necessária para você, capricorniano, tá bom? Bora lá. Eu vou abrir aqui agora com o tarô psíquico do coração para ver quais são as mensagens para vocês, capricornianos. E aí, tarô, o que nós temos para o signo de Capricórnio? Seja claro, específico, fale e mostre. Signo de Capricórnio. Capricórnio. Capri. Chakra cardíaco. Chakra cardíaco. Oito de espadas. Existe aqui algum tipo de sentimento preso, tá? Alguma dor emocional, alguma falta de esperança numa situação que está impedindo você até mesmo olhar as suas questões emocionais de uma outra forma, numa outra perspectiva, tá? Ó, As de Paus, nova vitalidade. O Eremita. Chakra sacral. Para muitos de vocês capricornianos, nós estamos falando de um processo que você vai ter que incrementar aí na sua rotina, ó, 9 de espadas no fundo do baralho, que fala muito sobre meditação, tá? Ou é algum tipo de ritualística que você capricorniano faz aqui, no sentido de buscar as respostas dentro de você, mas eu vejo que não é somente as respostas, é como se essa necessidade de olhar para dentro de si, ela fizesse parte da própria rotina aqui de vocês, esse processo de introspecção de uma forma mais coesa, mais rotineira aqui, porque é como se isso trouxesse uma nova, de fato aqui para vocês, uma nova vitalidade. Isso daqui, inclusive, para muitos de vocês capricornianos, tem aqui algum tipo de abertura, tanto no emocional quanto na vida sexual de vocês. Isso vem para trazer até mesmo uma modificação no físico, na saúde física, na saúde emocional, na forma e na maneira como você lida também com as suas questões sexuais, nessa parceria, enfim. Porque é como se houvesse aqui uma situação que está presa no seu emocional, o Capricórnio, que você precisa de se libertar. E que é como se você não estivesse meio que enxergando uma solução para algo que já está se arrastando aí já um bom período de tempo para vocês, tá? E que tem essa necessidade de vocês olharem para isso. E, ó, no fundo do baralho nós temos o 9 de espadas com o confronto. A lua e o sol. Olha isso. A lua e o sol.
E nesse exato momento é como se houvesse mesmo esse trabalho aqui dessas duas energias, né? Desse reequilibrar tanto esse lado yin quanto esse lado yang seu. Lidar com esses medos, com toda essa situação, com o medo de expandir, com o medo de ir para frente, tem essa necessidade de ser entendido e compreendido o porquê desses medos estarem sendo levantados, aonde, né, de onde vem digamos assim, o nutrimento, a alimentação dessas inseguranças aqui. E ó, o pendurado, observe, né, no fundo aqui do baralho também. É você passando por todo um processo aqui de observação mesmo, eu vou dizer assim, de uma análise bem minuciosa sobre tudo que você vem desenvolvendo, né, está fazendo, desenvolvendo aqui e agora, tá, Capri? É bem isso que eu tô sentindo aqui para vocês. Eu escutei Tantra. Eu acredito que quando eu olhei para esse eremita, esse chakra sacral, eu escutei Tantra. Eu acredito que talvez vocês, capricornianos, estudarem, enfim, o tantrismo, eu acredito que vai ajudá-los bastante aqui numa situação de vocês entenderem melhor o corpo, a sexualidade de vocês, como as emoções de vocês estão conectadas a toda essa situação, para muitos de vocês aqui, tá? Vamos lá. O que mais, tarô? Exato, ó, 5 de ouros, se sentindo sozinho. Plexo solar. Claramente, 7 de espadas. Vieram 2 cartas, tá? 8 de ouros com o 2 de copas. Claramente nós estamos falando de uma reconfiguração aqui por completo, tá? Por completo aqui da sua vida amorosa, afetiva e principalmente dessa parceria aqui, o Capricórnio, que você poderá estar de alguma forma trazendo uma solução mediante um conflito que você está passando, vivenciando. Só que isso tem muito uma necessidade de você olhar muito para o seu íntimo, para o seu interno. É como se nesse momento, com esse 7 de espadas, complexo solar e o 5 de ouros, as crenças limitantes quanto aos medos e inseguranças, aquilo que está vibrando mesmo de fato aqui em escassez, está impedindo de você, capricorniano, se conectar a uma força, a uma potência que é muito grande, que somente você tem. E que me parece que somente você, capricorniano, não é que somente você é apto, né? Todos nós somos aptos e capazes de desenvolver isso de alguma forma, essas aptidões, essa liberdade e encontrar a nossa verdadeira essência. Só que de alguma forma é como se você, capricorniano, estivesse meio que distante disso. E a vida está fazendo com que você olhe e volte novamente para esse caminho para achar essas respostas, né, dentro de você. Tá? Porque é um conflito gerado por alguém que ele acaba sendo, digamos assim, o pontapé inicial, sabe? Para que venha a ser desenvolvido toda uma outra situação. Lembrando sempre, Capri, que ao lidar com toda essa sujeira, você acaba aqui gerando uma pérola, tá? Quando você limpa, quando você, enfim, lida com toda essa sujeira, você acaba extraindo aqui um melhor resultado de toda essa situação com esse 2 de copas aqui, tá? Isso aqui para mim tá muito claro. E é uma lição que você acaba desenvolvendo durante todo esse processo com esse 8 de ouros. Para muitos de vocês, nós estamos falando também de capricornianos que trabalham aqui com arte, tá? Que desenvolve aqui algum tipo de talento ou habilidade artística e que atrelado àquela conexão lá no início da sua leitura, devido ao fato de você, capricorniano, talvez ter essa exposição também com essa nova vitalidade, com esse as de paus, que traz também essa conotação artística. Para muitos aqui a gente pode estar falando para musicistas, tá? Pessoas que estão conectados com a música, pessoas que estão conectados com a arte, mais relacionada aqui a pinturas, tá, de telas, ou que são diretores artísticos aqui, que fazem editoriais de moda, talvez, que tem um olhar muito mais sensível também para essa situação, enfim, arte de uma forma geral. Devido ao fato de você ter uma potência, pode ser que aquela pessoa esteja gerando ali algum certo tipo de conflito, alguma intriga para você, justamente por enxergar que você, capricorniano, é essa potência.
tá? Vamos ver aqui com o Keeper, o Capri. E esse plexo solar, na medida e proporção que você vai trabalhando essas energias de rejeição, abandono, vendo necessariamente a verdade por trás de toda essa situação, você acaba se conectando a esse poder pessoal que está na sua energia, que está na sua vida, que pertence a você, capricorniano, aqui de alguma forma, tá? Vamos lá, Keeper. Os amantes ou os namorados aqui, 2 pombinhos, literalmente na carta tem expresso ali 2 pombinhos, a criança aqui para você. Nós temos aqui a carta do abandono, desespero, a honraria, mais uma. E a carta da comunidade, no fundo do baralho nós temos a casa. E isso aqui tá muito interessante, cara, porque é como se a vida, no final de tudo, estivesse meio que trazendo uma honraria sobre uma situação que ficou muito pesado para você no passado. Para muitos de vocês, nós estamos falando mesmo de um abandono da sua criança interior, de uma questão que era muito íntima sua aqui, Capri, e que é como se a vida estivesse honrando você exatamente nessa área, mas por um outro lado, é como se você estivesse desenvolvendo muito bem todas as suas competências e habilidades que estão, né, que são direcionadas a você fazer, né, a você, capricorniano, fazer e executar aqui. Porém, mediante a todo esse processo de cura, nesse quesito em si específico, é como se você estivesse sendo honrado, tá? É como se a vida estivesse honrando você nessa situação. Muito devido ao fato de você estar passando por um processo de busca, de externalizar, de jogar para fora essas questões emocionais que também já não fazem mais parte de você. Na medida e proporção que você vai olhando para isso, você vai criando uma nova consciência da capacidade que você tem, da pessoa que você é. No fundo do baralho nós temos aqui a carta do controle, tá? Então tem todas essas questões e situações aqui para vocês, capricornianos. E no fim de tudo isso é como se aquele conflito seja, enfim, associado à vida romântica, amorosa, afetiva ou no âmbito profissional, ele acaba sendo solucionado, ele acaba sendo apaziguado de uma vez por todas. Muito devido ao fato da consciência que você está buscando e trazendo para si novamente. Tá certo, Capri? Capricórnio, meus queridos, essa daqui foi sua leitura. Eu espero humildemente tê-los ajudado mais uma vez de alguma forma. Curta, comenta, compartilha, inscrevam-se todos no canal e te aguardo na próxima semana, viu? Beijão no coração, até mais. Tchau, tchau.